Vamos abrir a Bíblia agora, naquilo que é o tema de hoje, Apocalipse, capítulo número 1. Nós vamos falar de um tema que se destina, em especial, àqueles que hoje estão buscando obedecer a Deus. Pessoas que estão passando pela experiência a qual havemos de ler aqui. Apocalipse, capítulo 2, carta à igreja de Esmirna. Carta à igreja de Esmirna, inicia-se no versículo número 8. Vamos ler. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Irmãos, no Apocalipse são dirigidas 7 cartas às igrejas. Os primeiros destinatários das cartas foram os crentes situados nas igrejas estabelecidas nas cidades da Ásia Menor. A cidade de Esmirna estava localizada onde hoje é a Grécia. E ela estava localizada num ponto estrategicamente, assim, muito fácil de ser defendido. Portanto, ela era considerada uma localização estratégica. Por volta do século IV a.C., ela chegou a ser destruída, mas Alexandre, o Grande, quando esteve por ali, verificou que era uma posição muito interessante do ponto de vista militar. Portanto, ordenou a reconstrução da cidade de Esmirna. Séculos mais tarde, já na época de Cristo, Esmirna era uma cidade florescente. Tornou-se uma grande cidade. E até hoje ela existe. Ela faz parte, falei da Grécia, não é da Grécia, ela faz parte da Turquia, ok? E ela subsiste hoje sob um nome quase igual. Esmirna era, portanto, uma igreja considerada como igreja dos gentios, não era composta de judeus. Mas, como as igrejas da época, sofria, sim, os ataques dos judeus. Os judeus, eles não gostavam da obra de Paulo. Paulo era o pregador dos gentios. E aonde Paulo ia, mas lá ia um judeu tentar desfazer o trabalho de Paulo. Não é sem causa. É por isso, portanto, que Paulo fala daqueles que se dizem judeus, e não eram judeus, mas eles eram a sinagoga de Satanás. Mas como assim? Diz que é judeu e não é judeu. Bom, o apóstolo Paulo tinha ensinado de que nem todo aquele descendente de Abraão era judeu. Em Romanos capítulo 2, se vocês abrirem lá comigo, vocês vão ver isso. Romanos capítulo 2, versículo 28. Porque não é judeu o que o é exteriormente. Para Deus, o que é exteriormente não é judeu. Quem é judeu para Deus? Verso 29. Mas é judeu o que o é no interior, e a circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Portanto, aquele descendente de Abraão que vinha fazer um trabalho contrário, não era o judeu aos olhos de Deus. Judeu aos olhos de Deus é quem nasceu de novo, é quem é convertido, é quem obedece a sua lei pelo poder de Jesus. Uma coisa interessante da mensagem enviada à igreja de Esmirna é o fato de que não há nenhuma reprovação para ela. Você pode ver, é uma igreja que só tem elogio. Mas reprovação não tem. Então,
nós podemos olhar para Esmirna como um ideal a ser alcançado, não é verdade? Uma experiência espiritual a qual seria bom que nós tivéssemos. Irmãos, o que me deixa feliz, por um lado, é o fato de, ao ler a carta de Esmirna, conseguir identificar-me dentro dela. E também vejo que vários de nós temos passado por experiências como as que estão descritas aqui. Ele diz, na carta a Esmirna, que ele conhece as nossas obras, ele conhece a nossa tribulação e ele conhece a nossa pobreza. Ora, quem que tem passado aqui por dificuldade financeira? Quem aqui tem passado por tribulação e mesmo assim tem buscado obedecer a Deus? Né? Se vocês estão vivendo isso, irmãos, nós podemos sim nos identificar com a experiência da igreja de Esmirna, não é verdade? Pois está escrito isso. Aí diz aqui, Jesus fala que ele conhece a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Pessoas que falam calúnias a nosso respeito. Se dizem cristãos, se dizem membros de ministério, se dizem membros de igreja, só que estão fazendo a obra de Satanás. Quase ninguém vê, mas Deus vê. Nós estamos sendo caluniados hoje em dia? Sim ou não? Sim, estamos sendo. E aqueles que nos estão caluniando são o quê, então? São a sinagoga de Satanás. Então, a experiência de Esmirna, irmãos, Deus nos levou até ela. Isso pode te trazer um primeiro conforto, que é o seguinte: puxa, eu achava tão ruim estar passando por essa experiência. Eu estava chateado, eu estava triste, eu estava desanimado, né? Puxa, eu estava oprimido. Por que eu tenho que passar por isso? Talvez agora nós tenhamos uma resposta. Deus fala, eu queria te levar a ter uma experiência verdadeira. A experiência da igreja que não recebe repreensão. A experiência da igreja que só teve elogios. Glória a Deus. Isso quer dizer o seguinte, você está passando por tribulação, mas está procurando obedecer? Deus se compraz em você. Deus está feliz com você. Se você sofre a injustiça por estar andando no caminho correto, glória a Deus por isso. Amém? Porque Deus está sorrindo para você. Irmãos, o verso 10 também tem a ver com o que nós temos pensado. Por vezes o inimigo traz para nós, e eu posso dizer que trouxe para mim já, esses pensamentos, né? Puxa, mas se a vida cristã já está difícil agora, imagina depois, porque a gente sabe pelas profecias que vão vir tempos difíceis. Vai vir perseguição, nós vamos ser presos, alguns de nós vão ser mortos. Aí Jesus diz assim, verso 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, filho meu, diz Jesus, você só precisa ter uma preocupação. Ser fiel. Se você for fiel, eu vou cuidar de você. E o teu destino vai ser muito bom. Já está gravado o teu destino. Ser fiel, mesmo que seja até a morte. E eu dar-te-ei a coroa da vida. Ah, irmão, sabe como é necessário este ensino? Porque o cristianismo perdeu isso e faz muito tempo. Queria fazer um comentário sobre a história da igreja, coisa que poucos sabem. Muitas vezes, quando entra-se na discussão sobre como a Bíblia foi formada, ou seja, como foi definido o cânon, quais livros da Bíblia são sagrados, quais não são, como foi determinado quais textos são verdadeiros, quais textos são apócrifos na Bíblia, então usa-se escritos de pessoas chamadas pais da igreja. E aí, esses pais da igreja são considerados as pessoas que viveram nos séculos 2 depois de Cristo, e assim por diante. Pessoas que viveram em épocas próximas à dos apóstolos. E daí eles dizem, não, então o pai da igreja tal, por exemplo, Orígenes,
Vamos lá, vamos falar de outro. Policarpo, né? Vamos falar de outro. Eusébio, vamos falar de outro. Tatiano, e assim vai. Existem muitos que são chamados os pais da igreja. Aí esses pais da igreja escreveram qualquer coisa, então hoje alguém apresenta o que eles escreveram, dizendo assim, tá vendo? Ó? Então, o texto da Bíblia é certo, porque esse aqui escreveu falando isso. Só que tem um detalhe. Na época deles, quem avalia o que eles escreveram, verifica que eles estavam muito longe do ideal do Senhor. Muito longe do que a Bíblia recomenda. Eu vou dar apenas um exemplo. Jesus disse, ser fiel até a morte. Seja obediente até a morte. Não importam as circunstâncias, não se desvie do caminho da obediência. Aí você pega um documento como a Didaquê. Eles falam, ó, Didaquê é um resumo do que criam os crentes da igreja primitiva, e a Didaquê é um documento que vem lá da época dos apóstolos, acredita-se. Aí a Didaquê diz o seguinte, eu vou citar aqui dois excertos, dois textinhos, duas partes do texto da Didaquê, só para vocês avaliarem. Uma parte, referente ao batismo, diz o seguinte, faz candidato jejuar de 1 a 2 dias antes do batismo. Já começa o seguinte, opa, onde que a Bíblia fala para fazer isso? Já é mandamento de homem, certo? Ah, mas é da época dos apóstolos. Ué, tudo bem, é da época dos apóstolos, sim. Mas é da igreja apóstata. É daqueles que se diziam judeus, mas não eram judeus, certo? É aqueles que falavam que seguiam a Bíblia, mas não seguiam a Bíblia. Eram aqueles que eram condenados pelos apóstolos. Como Paulo diz, eu sei que depois da minha partida virão lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Paulo fala isso no livro de Atos. Os lobos roubadores. Aí eles dizem, depois de jejuar 1 e 2 dias, aí eles falam assim, batize o candidato com água corrente. De preferência, água fria. Se não houver água fria, batize com água quente. E se não houver água quente, jogue 3 vezes água sobre a pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, faça qualquer coisa, Deus aceita. Ah? Não deu de um jeito, faça de outro. Não deu de outro, faça de outro. Irmãos, Deus está nisso? É assim que Deus ordena? Ó, Adão, não é para você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas se você tiver muita vontade, come só uma casquinha. Ah? Seria a mesma coisa, não é verdade? Ou se as outras árvores que você gosta não estiverem dando fruto, estiver fora da época, come um pouquinho, até as outras voltarem a dar. Ah? Irmãos, não se pode relativizar a palavra de Deus. Se Deus fala uma coisa, não dá para dizer, ah, mas Deus não me condena se eu fizer só isso. Onde que Adão está hoje? Fez só uma coisa, 7 palmos debaixo da terra. Quase 6.000 anos esperando para Deus, por meio de Cristo, ressuscitá-lo quando Jesus voltar. Quase 6.000, não, perdão, né? Pouco, perto de 5.000 anos. Então, irmãos, Deus quer obediência. Vou voltar a falar uma coisa da Didaquê. Aí eles disseram assim, procure obedecer perfeitamente a Deus. Estou parafraseando. Mas se não for possível, faça o melhor que você pode. Irmãos, esse documento ele tem o germe daquilo que nós escutamos hoje, principalmente de católico, né? Não, é só eu fazer, eu faço o que está ao meu alcance. Né? Eu ajudo as pessoas, não faço mal para ninguém e tal. E, infelizmente, não está só no meio do catolicismo isso. Porque no meio de outras igrejas as pessoas estão ficando assim. Ah, Deus conhece o meu coração. Daí ela faz tudo errado, Deus conhece o coração dela. Claro que ele conhece. Ele conhece que o coração dela é infiel. É isso que ele sabe. Ah? Agora, na igreja de Esmina, não tinha nada de infidelidade. Na igreja de Esmina havia obediência. Deus quer uma igreja
fiel. Ser fiel até a morte. Aí você vai ganhar a coroa da vida. Sabe, você que está me assistindo, talvez você esteja nos assistindo pela primeira vez. Você pode estar estranhando ou pensando, esse pastor aí prega muito duro. Tem que falar do amor de Deus. Irmão, você quer ouvir do amor piegas? Já vou explicar o que é isso. Amor piegas é o seguinte, Deus te ama tanto que além de ele ter feito um grande sacrifício pelo teu pecado, não importa o que você faça de errado, Deus vai te levar para o céu. Ô irmão, com esse mesmo argumento, Deus poderia levar o diabo lá para dentro, não é verdade? Pois Deus ama tanto, mesmo o diabo, que ele não queria destruir o diabo. É o mesmo raciocínio, mas não é bíblico. Entende? Olha, tem muito pastor que está ensinando coisas que não estão na Bíblia, ok? Não estão. Você pode achar que estão, mas não estão. Agora, aqui, você está escutando o que a Bíblia diz. Essa é a diferença, compreende? E a palavra do Senhor, se obedecida, é que há de te levar para o céu. O resto é enganação. Entendeu? Então, meu querido, por amor de você mesmo, escute a palavra do Senhor. Às vezes pessoas me confrontam dizendo, mas também na tua igreja você levanta só o cacetete para bater nas pessoas. Aí eu falo assim, olha, Deus não me levantou de pastor para falar o que as pessoas querem escutar. O pastor verdadeiro, ele fala o que elas precisam escutar. É muito diferente. Entende? Irmão, o que eu quero escutar? Eu quero escutar elogio, quero escutar que eu sou bom, que as coisas vão ir bem para mim, que Deus vai me prosperar, certo? Isso é o que o coração carnal quer escutar. Mas o que é que o coração carnal precisa escutar? Você tem que morrer para o eu, para viver para Cristo. Não é verdade? Você tem que morrer para o eu, para a tua vontade egoísta, para o teu orgulho, e aí você vai viver para Jesus. Você tem que abandonar a tua opinião. Mas eu penso. Não importa o que você pensa. Se o que você pensa é diferente do que a Bíblia falou, muda de opinião e logo. Não vou escutar mais esse pastor. Tá bom, Deus vai continuar falando a mesma coisa. Tá bom? Só que na tua consciência. Por quê? Lá em Provérbios está escrito que diz assim, até vou ler, porque daí eu não vou errar no que eu vou falar aqui, né? Vamos ler lá no livro sobre as palavras do sábio, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12, versículo 11. As palavras dos sábios são como pregos, ou como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Então, a palavra da verdade, quando você escuta, ela sempre vai ficar aguilhoando, isso quer dizer, espetando a tua consciência. Por isso que eu te digo, independente de você estar escutando aqui, daí você, cortou, não quero mais escutar esse pastor. Ou muda de canal na TV, ou então vai para outro vídeo no YouTube. Aquilo que você escutou e é verdade, vai continuar alfinetando a tua consciência, porque é a verdade. E a verdade foi dada para salvar. Deus quer que nós tenhamos a experiência de Esmirna. Não é a experiência de outras igrejas, lá do Apocalipse, que tinham uma série de reprovações. Por exemplo, a Bíblia fala da igreja de Laodiceia. Essa igreja, irmãos, nossa, ele fala, você é morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Deus fala que ele está extremamente desagradado com a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela é a daquele irmão assim que, sou light, liberal, entendeu? Não, Deus não é assim, ferro e fogo não. Deus é misericórdia. Né? Deus, ele entende a gente. Ele sabe que a gente não tem força. Entendeu? Então, ele me conhece, ele conhece o meu coração. E aí vai, uma desculpa atrás da outra para nunca fazer o que é certo. Ou para uma hora fazer e outra hora fazer o que é errado. Ou para continuar fazendo o que é errado.
Não importa. Se nós não formos 100% certos, aos olhos de Deus, nós estamos totalmente errados. Ah, pastor, agora foi demais. Agora foi demais. Isso aí eu não aceito, não é da Bíblia. É sim. Vamos ler lá em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Olha lá. Versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Nós vamos ser julgados pela lei, e é a lei da liberdade. O julgamento de Deus é simples. Olha, você que está escutando, atenção. O julgamento é, Deus pega os 10 mandamentos da sua lei, compara com a tua vida. Ah? Compara com o caráter. E aí? O que ele vai dizer? Será que seremos aprovados ou seremos reprovados? Então aquela história de que, não, o rapaz veio aqui na igreja, se ajoelhou em frente do altar, aceitou Jesus, oh, glória a Deus, daí ele saiu, voltou a fumar, beber, fazer tudo errado, tal. E aí, está garantido? Uma vez salvo, salvo para sempre? Lê do engano. Lê do engano. A igreja que não tinha reprovação era a igreja de Esmirna, uma igreja obediente. Agora, irmãos, o que mais me chama a atenção da carta a Esmirna não é isso que a gente falou até agora. O que mais me chama a atenção é o exemplo que é colocado diante de nós. Eu queria que vocês voltassem comigo para Apocalipse, capítulo 2, para que nós leiamos novamente o versículo número 8. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ao anjo da igreja. Bom, nós sabemos, o anjo da igreja é o líder, o pastor, em primeiro lugar. Mas, de uma certa forma, anjo é todo mensageiro do evangelho. Porque a palavra águilos, do grego, traduzida como anjo aqui, ela significa também mensageiro. Se você é o mensageiro da palavra, você é um anjo. Ao anjo da igreja, escreve. Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Pergunta aos amados, quem é esta pessoa? Jesus. Jesus é aquele que foi morto e reviveu. Aqui é dito que ele é o primeiro e o último. Em que sentido ele é o primeiro e o último? Ora, o próprio verso tem que se explicar. E é uma construção frasal da época o fato de você ter aqui primeiro e último. E o que vem, então, em seguida é associado ao último, e não ao primeiro. Tá? Primeiro e último. Então, por que ele é último? Veja a próxima palavra. Porque ele foi morto. E ele foi primeiro porque ele reviveu. Nós já vamos ver por outros versos da Bíblia que é assim mesmo. Tá? Ele foi o último porque ele foi morto. Agora, em que sentido que ele foi o último? Irmãos, vou fazê-los lembrar do que está em Números, capítulo 21. Em que sentido Jesus Cristo foi o último? Em Números, no capítulo 21, no versículo 8, a Bíblia diz que o Senhor falou com Moisés para ele fazer uma serpente ardente e colocá-la sobre uma haste ou um madeiro. E aí aquele que olhasse para a serpente seria curado. Uma serpente colocada sobre uma cruz. Algo posto sobre a cruz. Vai representar a quem?
Quem que a serpente representava? Jesus. Mas a serpente na Bíblia, ela não representa Satanás? Então por que é que aqui ela está representando Jesus? Por quê? Jesus, ele assumiu os pecados da humanidade sobre si. E Satanás, ele é o originador do pecado. O originador do pecado, ele é comparado à serpente. Porque ele se torna o último. E isso é ensinado lá no Gênesis. Quando Adão cai em pecado, Deus lança uma maldição sobre a serpente. E a serpente passa a ser o último dos animais. Irmãos, qual é o animal mais asqueroso que existe? Não é a cobra? É a cobra. Né? Mais detestável. É o que come pó. Deus falou que a maldição era essa. Ela ia comer pó. Ela se arrasta pelo chão. E ela se esconde na terra. Então, o último animal é a serpente. O último ser do universo é Satanás. É o diabo. Porque aquele que peca fica em último. Entendem? Moralmente ele é o último. Ele é o pior. Agora, quando Jesus foi feito o sacrifício por nós, ele levou os pecados de todos. Então agora ele chegou a ser como Satanás. Ele não virou Satanás, Jesus não virou o diabo, mas ele levou os pecados sobre si. Levou ou não levou? Então aqui a Bíblia apresenta a igualdade. Satanás é representado como a serpente, pois Jesus desceu até as regiões inferiores da terra. A serpente fica embaixo da terra, pois foi lá que Jesus desceu. Paulo fala para os Efésios que Jesus desceu até as regiões inferiores da terra. Vamos abrir lá no livro de Efésios. Vamos lá. Livro de Efésios, capítulo 4, falando de Jesus, verso 9. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Está falando de Jesus, certo? Então Jesus agora desce ao lugar mais baixo, que era onde Satanás estava. Recebe os pecados de todo o mundo. E esse comparativo aparece também no ritual do santuário. Em Levítico, capítulo 16, o mesmo animal era separado tanto para representar a Cristo, quanto para representar a Satanás. Em Levítico, capítulo 16, no verso 5, é dito que o sumo sacerdote tinha que separar da congregação dos filhos de Israel 2 bodes. Um bode, ele seria separado para a expiação do pecado. Vamos ver o verso 7. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes. Uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então, Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, 2 bodes. O animal é o mesmo. Os animais são os mesmos, mas um ia ser sacrificado, representando a Cristo. O outro seria enviado ao deserto, representando a Satanás, que, durante os 1000 anos do Apocalipse, vai ficar na terra deserta. Vai ficar na cadeirinha do pensamento, pensando no que ele fez. E esperando a sua sentença de morte eterna. Ora, por que Deus usa os mesmos animais? E se você notar, no Novo Testamento, Jesus associa os bodes com aqueles que se perdem, com aqueles que estão identificados com o pecado. Jesus falou que quando ele estiver no reino, ele vai separar as ovelhas dos bodes. E no ritual do santuário, Jesus foi identificado com o bode. Por quê? Para mostrar que ele se fez o último. É por isso que o mesmo animal é usado para representar a ele e Satanás. Satanás caiu baixo, pois Jesus foi cair lá onde ele caiu também. Jesus foi experimentar a miséria
do pecado, toda a miséria do pecado. Ele se tornou o último dentre nós. Ninguém desceu tão baixo quanto Jesus, meus queridos. Nenhum de nós. Você pode pensar na pessoa mais pecadora da terra. Ninguém foi tão baixo quanto ele. Ninguém esteve atrás de Jesus. Sabe, quando você vai resgatar uma pessoa, bom comparativo, né? Uma pessoa que está caída, você tem que vir por baixo para buscar. E foi o que Jesus fez. Então ele desceu tão baixo, até onde o diabo estava. E agora, depois de ter descido até ali, acontece que Jesus se torna o primeiro. Ele era o último, mas ele se torna o primeiro. Primeiro em que sentido? Se nós voltamos para Apocalipse 2, versículo 8, nós vemos que o texto diz: o primeiro e último que esteve morto e reviveu, quer dizer, ressuscitou. Se ele foi o último quando ele morreu como a última das criaturas, porque o corpo dele era de criatura quando esteve na terra, né? Corpo humano. Ele, quando ressuscitou, se tornou o primeiro. Em que sentido? O sentido de último era o sentido espiritual. Ele era último porque ele levou os pecados sobre si, correto? Total dessemelhança com Deus. Deus não tem nada de pecado. Deus é luz, mas Jesus teve que se identificar com a serpente, certo? Ele teve que ficar angustiado. Diz a Bíblia que trevas envolviam a cruz, para mostrar o que é que Jesus estava experimentando naquele momento. Jesus estava experimentando os horrores, a miséria mais profunda do pecado. Agora, ele, que experimentou ali a total ausência de justiça, a total ausência de luz, a separação completa de Deus, ele que foi o último dentre os últimos, agora Deus o ressuscita e ele se torna o primeiro. Se ele foi o último no sentido espiritual, ele se torna o primeiro também no sentido espiritual. Pastor, puxa, tá difícil de acompanhar. Mas a Bíblia fala isso assim com muita clareza em outro versículo da Bíblia. Vamos para o livro de Colossenses. Tudo que eu falei vai estar resumido em 2 versos. Colossenses capítulo 1. Versículos 18 e 19. Falando de Jesus. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Vamos esmiuçar o verso. Está falando de Jesus, é claro, né? Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Aqui é dito que ele é o primogênito dentre os mortos. A palavra primogênito significa primeiro gerado. O primeiro gerado. Então Jesus estava lá como o último. Na tumba estava ele ali identificado como o pior, o derradeiro. Aquele que levou todos os pecados sobre si. A maior humilhação que alguém poderia sofrer. E então, Deus o exalta. Aqui é dito que Deus o gerou. Deus o levanta. Quando Deus levanta Jesus, Jesus renasce de que forma? Espiritualmente falando. De que forma que Jesus renasce? Espiritualmente perfeito. Por isso que o verso 19 diz: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Jesus morre como o pior dos pecadores, mas ressuscita na perfeição da santidade. Jesus se fez pecado por nós quando morreu, mas ele ressuscita sem nenhum pecado, com total semelhança com o caráter de Deus. É nesse sentido que é dito, ele tem a preeminência. Irmãos, muitas pessoas vão ressuscitar dos mortos, mas pergunto,
Qual daqueles que vai ressuscitar terá um caráter exatamente igual ao de Jesus? Todos terão perfeição, terão marca de perfeição. Mas todos, quando ressuscitarem, vão ressuscitar para continuarem se aperfeiçoando em santidade. Enquanto Jesus tem a plenitude da santidade, a perfeição. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 3, versículo 8, que até nos anjos Deus encontra imperfeição. Quando Deus cria uma criatura, mesmo que ela esteja sem pecado, ele cria ela para que ela desenvolva um caráter perfeito. Para que ela desenvolva bons hábitos, então ela forme um caráter perfeito. Mas enquanto isso ela comete pecados por ignorância. Pecados não, falhas por ignorância. Só que na medida em que ela é guiada pelo Espírito de Deus, então Deus vai desviando ela do caminho errado e ela vai seguindo no caminho certo. Mas esse caminho certo é um caminho de aprendizado. Então, ainda que possa se dizer, o anjo de Deus não peca, também é certo dizer, o anjo de Deus não sabe tudo sobre Deus. O anjo de Deus não sabe tudo sobre o amor de Deus. O anjo de Deus não sabe tudo sobre a santidade de Deus. Ele está aprendendo dia a dia. O apóstolo Paulo fala que há coisas sobre Deus que nós aprendemos que os anjos gostariam de atentar. Eles gostariam de compreender. Por exemplo, o amor perdoador de Deus, nós conhecemos melhor do que os anjos. O anjo de Deus nunca foi perdoado, certo? Enquanto nós já fomos perdoados. Então nós sabemos o que é o perdão. Mas o anjo que nunca caiu, não sabe. Sabe, irmãos? Jesus, quando ele ressuscitou como o primeiro. Por quê? Porque quem olhasse para o caráter de Deus e olhasse para o caráter de Jesus, falaria, são iguais. Entende? Agora, e os homens, quando ressuscitarem? Bom, o apóstolo Paulo fala assim, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e a outra é a glória das estrelas. Vamos abrir? 1 Coríntios, capítulo 15. Versos 41 e 42. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Verso 43. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. O que ele está dizendo aqui? Ele compara a morte com o semear da semente, né? A semente morre, nasce a planta. Assim também, nós morremos, vamos para a tumba, mas seremos ressuscitados com o corpo incorruptível, um corpo glorioso. Só que a glória de cada um será diferente. A glória é proporcional ao caráter. O brilho de cada um vai ser proporcional à bondade de cada um. Aquilo que Deus aperfeiçoou na vida de cada um. E aqui diz, olha, você vê na natureza, uma é a glória do sol. O brilho do sol do meio-dia é forte. Existe o brilho da lua também, mas não é igual ao do sol. É ou não é verdade? E existe também o brilho das estrelas, mas para nós aqui, por mais que a estrela lá longe seja mais brilhante, mas para os nossos olhos, a estrela parece menos brilhante do que a lua. É ou não é verdade? Então, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Quem é o sol? A Bíblia diz que Cristo é o sol da justiça. E os santos, quando ressuscitarem, eles vão resplandecer como o sol? Vamos abrir em Daniel capítulo 12? Alguns vão resplandecer, sim, como o fulgor do firmamento, né? Mas outros vão ser como as estrelas. Olha lá em Daniel capítulo 12. Versos 2 e 3. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna
e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então vai ter diferença de brilho. E ela é proporcional ao caráter que cada um formou. Só que, dentre o brilho de todos, Jesus brilhará mais, com justiça. Não é verdade? É com justiça que Jesus brilhará mais. Porque ele brilha na proporção do que o seu caráter é superior ao nosso caráter. Ou alguém aqui vai dizer, o meu caráter é igual ao de Jesus. Eu só formei hábitos perfeitos na minha vida, nunca errei. Jesus nunca errou. Mas essa não é a nossa realidade, certo? Então, quando nós formos para o céu, nós continuaremos crescendo em santidade. Ah, quer dizer por isso que aqui na terra, se eu pecar, está tudo bem? Não. O cristão anda com boa consciência, nós já falamos disso. O cristão não comete pecado consciente. Ele pode errar por ignorância, naquilo que ele não sabe. Mas naquilo que ele sabe, ele anda em obediência. E a caminhada da santidade é a pessoa continuar conhecendo a vontade do Senhor e cada vez obedecendo mais. É o que a Bíblia diz. Abram em Oséias. Está logo depois de Daniel. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Irmãos, mas eu gostaria de fechar trazendo um aspecto da experiência de Cristo que acredito é o mais importante. Se nós sairmos daqui com o que vamos ver agora, terá sido suficiente. Se você pensar, puxa, não entendi tudo, vou ter que estudar mais, ok. Mas, se você sair com este princípio, este final, terá valido a pena esta mensagem. Eu quero me ater no seguinte. Como foi que Jesus passou de último para primeiro? Como foi que Jesus passou de último para primeiro? Vamos ver a resposta bíblica? Atos capítulo 13. Versículos 32 e 32 até 34. Na sua pregação, Paulo diz: e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar à corrupção. Jesus estava na tumba. Era o último dos últimos. Tinha recebido todos os pecados da humanidade sobre si. Se fez pecado por nós. No coração de Jesus parecia haver uma ausência de justiça, só treva. Ele morreu em extrema angústia, não é verdade? Porque ele sentia a separação do seu pai. Bebeu aquele cálice horrível até as suas fezes. Então, Deus olha para o seu filho e Deus vê que chegou a hora. Então Deus envia um anjo. E este anjo traz uma porção do seu poder. Porque o anjo diz: filho de Deus, teu pai te chama. E quando ele fala isso, conforme o testemunho de Paulo, Deus levanta a Jesus. Jesus estava tão morto, mais morto do que qualquer um de nós já esteve ou vai estar. Porque ele sofreu a segunda morte. Não é a morte do cemitério. É a morte eterna. E agora Deus, pelo seu poder, levanta a Jesus. Mas ele levanta Jesus retirando por completo as trevas que haviam.
retirando por completo os pecados que ele carregava, retirando completo toda a identificação de Jesus com aquilo que é mal, que é ruim e que é errado. Jesus levanta perfeito. E aí Deus disse: tu és meu filho, eu te gerei hoje. Deus fez, é uma obra divina, é um milagre, é uma ressurreição. Deus trouxe Jesus da última posição para a primeira posição. Pergunto, será difícil para Deus trazer você, que não está na última posição, para uma posição próxima de Cristo? Pois em Cristo Deus fez o mais difícil. Se nós comparássemos com a corrida da Fórmula 1, seria largar lá na última posição e ganhar a corrida. Ora, e se você não larga na última posição, não é mais fácil? Claro que é. O mesmo poder exercido por Deus para gerar a Cristo é o poder exercido para gerar em nós uma nova criatura. Todo aquele que crê receberá este poder. A exemplo do que Cristo foi, nós seremos. Jesus, quando vai dar a mensagem à igreja de Esmirna, antes de dizer a ela, ser fiel até a morte, ele se apresenta. Ele fala, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que esteve em último lugar, mas pelo poder de Deus, estou no primeiro. E você, que não está nem no último, você vai ser capaz de vencer. Pelo mesmo poder que Deus exerceu na minha vida de Jesus, você também será transformado. Você há de vencer. Deus gerou a mim, pois vai gerar a você. Vai gerar espiritualmente a cada um de nós. Por isso está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pelo poder de Deus no nosso coração, nós havemos de vencer. E aquele que vencer, diz o final da carta a Esmirna, não sofrerá o dano da segunda morte. Se você se acha fraco, saiba que Deus é forte. Se você chegou a pensar que não poderia conseguir, descanse no fato de que, com Deus, você já venceu. Se você achava impossível mudar de vida, saiba que Deus gera você de novo. Se você se vê como morto, Deus te ressuscita. E Deus diz, viva! Assim como ele chamou uma vez na tumba, filho de Deus, teu pai te chama. Hoje o anjo desceu até esta igreja e diz a cada um de vocês, filho de Deus, teu pai te chama. E a pergunta é, quem é que vai levantar da tumba? Amém, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de joelhos, pedir a Deus, ou agradecê-lo por esta maravilhosa promessa. Santo e bom Deus, nós queremos te agradecer por mostrar mais este viés do teu plano da redenção. Quanto mais estudamos a tua palavra, outros vislumbres mais profundos recebemos do que foi o mistério da redenção. Nós queremos te louvar, ó Deus. E acredito que a nossa meditação de hoje é só um exemplo do que teremos sempre no céu. Porque de um sábado a outro sábado, seremos ensinados por ti e pelo Senhor Jesus. E acredito que outras maravilhas do plano da redenção serão abertas aos nossos olhos. Hoje nós queremos te agradecer por este poder capaz de gerar a cada um de nós, fazer de nós novas criaturas. Muito obrigado, Senhor, pela experiência mostrada em Jesus, que foi o último, mas é o primeiro. E que nós hoje, ó Deus, também sejamos elevados, enobrecidos por ti. Assim como geraste a Jesus de Nazaré, e ele hoje está exaltado à tua destra, que o Senhor gere a cada um de nós. Nós viemos nos apresentar diante de ti, abrindo os nossos corações e dizendo que queremos. Agora, Senhor, compete a ti
realizar o milagre. Amém. Faça, Deus, e ajuda-nos a cooperar contigo. Abençoa cada um dos que nos assiste pelo vídeo em todas as partes da terra. Que ele também viva esta experiência, ele ou ela. E guia-nos, ó Deus, guia-nos por este caminho. O caminho dos que guardam os teus mandamentos e têm a fé de Jesus. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã que nos assiste, queria te convidar para o nosso próximo encontro, que está marcado para quarta-feira, horário de Brasília, a partir de 8h20 da noite. Convido para você estar conectado no nosso canal YouTube, que é youtube.com/TV Advertência Final. Ou então o nosso site. O nosso site é advertenciafinal.com.br. Queria me despedir de você, mas não sem antes invocar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe. Espero estarmos juntos no próximo encontro. Até lá.